1 Timóteo capítulo 1, verso 18 a 20. Vamos ficar em pé para a leitura da palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 1, verso 18 a 20. Hoje nós encerramos o capítulo 1 e a próxima exposição vamos iniciar o capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus. Alguém fecha para mim essa porta aqui, por favor? Dirijo essa orientação a ti, meu filho Timóteo, levando em consideração o que as profecias anunciaram ao teu respeito. Com base nelas, trava o bom combate, conservando a fé e uma consciência, e uma boa consciência, pois alguns, vindo a rejeitá-la, naufragaram na fé. Entre esses estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Senhor Deus, rogamos a Ti que o Senhor nos alimente por meio da Tua palavra, que é um meio de graça, é alimento para as nossas almas. Que o Senhor fale aos nossos corações. Use-me como mero instrumento nas Tuas mãos para expor unicamente a Tua palavra. Quebre o nosso orgulho. Nos humilhe, ó Pai, com a Tua palavra, para que nós possamos Te amar, para que nós possamos nos voltar a Ti. Nós pedimos que o Senhor, nessa manhã, aplique as verdades da Tua palavra por meio do Teu Santo Espírito aos nossos corações. E que somente Cristo Jesus seja glorificado nesta manhã, por meio da Tua palavra. Nós oramos. Amém. Podemos sentar. No início do ano de 1521, o monge agostiniano Martinho Lutero foi convocado a Worms perante o imperador do Sacro Império, Carlos V, e os príncipes da Alemanha para dar contas do seu ensino que contradiziam o falso ensino da Igreja Católica Apostólica Romana. Depois de 2 dias de debate, em que estava em jogo, o que estava em jogo, meus irmãos, era a autoridade das Escrituras. Martinho Lutero é alguém que defendeu até as últimas consequências a verdade da Sagrada Escritura. Ele entendia que somente a Sagrada Escritura é o fundamento para a vida cristã. Ao ser instalado para que se retratasse e correndo riscos de morte, Martinho Lutero exclamou o seguinte na Dieta de Worms. Ele disse o seguinte: já que me pede uma resposta simples, darei uma que não deixa margem a dúvidas. A não ser que alguém me convença pelo testemunho da Escritura Sagrada ou com razões decisivas, não posso me retratar. Pois não creio nem na infalibilidade do Papa, nem na dos concílios, porque é manifesto que frequentemente se tem equivocado e contradito. Fui vencido pelos argumentos bíblicos que acabo de citar. E minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não quero retratar-me, porque é perigoso e não é certo agir contra a sua própria consciência. Que Deus me ajude. Amém. Era noite de 18 de abril de 1521 e um novo dia raiou para a cristandade. Um homem comum que, à luz da palavra de Deus, entendeu que o Evangelho não diz respeito às nossas obras, que a salvação não diz respeito à conquista da salvação por meio das nossas obras, mas de que a salvação é somente pela fé em Cristo Jesus.
Um homem comum como eu e você, que entendeu claramente de que somente a Sagrada Escritura é infalível. Martinho Lutero, meus irmãos, entendeu que o verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória de Deus. Denunciou com coragem o falso ensino perpetuado pela igreja de sua época. E não somente isso, pregou o Evangelho de Cristo com coragem, inclusive correndo riscos de morte. Obedecendo a palavra de Deus, cumpriu e combateu o bom combate. À luz desse texto de hoje, meus irmãos, que nós lemos, o sermão de hoje tem como tema: combata um bom combate. Combata um bom combate. No verso 18, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: dirijo essa orientação a ti, meu filho Timóteo, levando em consideração que as profecias já anunciaram a teu respeito, com base nelas, trava o bom combate. O apóstolo Paulo, meus irmãos, vai iniciar o verso 18, dizendo: dirijo essa orientação a ti, meu filho Timóteo. A orientação aqui, meus irmãos, que Paulo se refere, foi apresentada claramente nos versos 3 a 11. Foi o sermão que o pastor Maurício, se não me falha a memória, pregou. Paulo orientou a Timóteo que permanecesse em Éfeso, com o objetivo de instruir certos indivíduos a não ensinarem doutrinas falsas, a não ensinarem doutrinas que vão na contramão do Evangelho. Timóteo deveria permanecer em Éfeso e silenciar os falsos mestres, pois esses falsos mestres distorciam o verdadeiro Evangelho de Cristo, se ocupando com fábulas ou genealogias intermináveis, além de ensinarem que a fé somente em Jesus Cristo, meus irmãos, não era suficiente para a salvação. Segundo esses falsos mestres, a fé em Cristo Jesus é importante, mas não somente ela. Segundo eles, para ser salvo era necessário também um cumprimento da lei. E Timóteo, meus irmãos, deveria advertir esses falsos mestres, que eram falsos mestres judaizantes. Eles faziam mau uso da lei, colocando em xeque a mensagem do Evangelho. E o seminarista Guilherme, ele pregou sobre a importância da lei, qual é o propósito da lei. E nós vimos que a lei, ela não foi instituída por Deus para que o homem pudesse ser salvo por meio da lei, pois ninguém é capaz de cumprir a lei, ninguém é capaz de obedecer a lei, ninguém é capaz, meus irmãos, de cumprir os requisitos da lei para que assim pudesse ser aceito diante do tribunal de Deus por meio do cumprimento à lei. Mas vimos que a lei foi dada como graça para que o homem pudesse enxergar que é incapaz de cumprir a lei e se dobrasse diante do Deus Todo-Poderoso, reconhecesse que é um pecador. Mas esses falsos mestres ensinavam diferente. Eles ensinavam que há necessidade do cumprimento da lei. Eles questionavam o Evangelho, colocavam em xeque aquilo que é o mais valioso numa igreja, que é o Santíssimo Evangelho. E por essa razão, meus irmãos, Timóteo e a igreja de Éfeso, pois nós vimos que essa carta ela foi enviada para Timóteo, mas também a igreja que era pastoreada por Timóteo deveria ler essa carta. Tanto Timóteo como pastor de Éfeso, assim como a igreja de Éfeso, deveriam advertir os falsos mestres. Não deveriam tolerar o falso ensino dentro do contexto da igreja. Meus irmãos, como igreja, nós precisamos estar atentos para protegermos a igreja dos falsos mestres que ensinam um evangelho falso.
É da responsabilidade de toda a igreja e dos seus pastores zelar pelo ensino na igreja. Zelar pelo evangelho na igreja. Vivemos num contexto em que não importa muito o que se ensina nas igrejas. As pessoas estão mais preocupadas com o carisma das pessoas. Olha, se o cara é carismático, tem oratória, fala bem, fala bonito, se veste bem com gravata borboleta, está tudo resolvido. Isso é suficiente. Mas não é, meu irmão. Você pode ser um falso mestre com uma boa oratória. Existe, e essa é a verdade. A maior parte dos falsos mestres, eles têm uma boa oratória. Eles cativam com as suas palavras. Você pode perceber que a maior parte das seitas que existem por aí cativam mais pelas boas obras, distribuindo sopa nas praças, distribuindo roupa para os necessitados. O que é mais valioso para nós? Infelizmente, meus irmãos, em muitas igrejas o púlpito é ocupado por falsos mestres. Falsos mestres que são bons administradores de igreja. Falsos mestres que falam bonito. Falsos mestres que têm uma forma de piedade, mas negam a palavra de Deus. E deixe-me te dizer algo aqui nessa manhã, meus irmãos. Quando uma igreja permite que um falso mestre ocupe o púlpito da igreja, ensine na igreja, é sinônimo de que a igreja também é uma igreja espiritualmente vazia, não conhece a Bíblia. Porque uma igreja firmada no Evangelho não permite um falso mestre. É da sua responsabilidade, é da minha responsabilidade zelar pelo Evangelho de Cristo no nosso meio. Uma de nossas responsabilidades, meus irmãos, como pastores, e aqui eu falo pelos pastores dessa igreja, à medida que pregamos e ensinamos a palavra de Deus, é equipar os membros para que vivam de acordo com o Evangelho e saibam distinguir o verdadeiro Evangelho do falso Evangelho. Essa é uma das nossas responsabilidades. Ensinar a palavra de Deus. Equipar você com a palavra de Deus. Para que você consiga distinguir o que é um falso Evangelho. Por isso você pode perceber que igrejas onde não se prega o Evangelho, igrejas onde a pregação ela é light. Não, pastor, não precisa ser profundo. Seja light. O povo gosta de massagear o ego. Você pode perceber que é um povo vazio. É um povo que ao mesmo tempo que está ouvindo o pastor Suni pregando aqui, gosta de ouvir Edir Macedo e Valdomiro. E acha que é a mesma coisa. Não é, meu irmão. Você só vai distinguir o verdadeiro e o falso evangelho se você conhecer a palavra, se conhecer o verdadeiro evangelho. E é da nossa responsabilidade ensinar você a palavra. É da nossa responsabilidade equipar a igreja com a palavra de Deus. Para que você viva segundo a palavra de Deus. Para que você também possa, meu irmão, distinguir o verdadeiro do falso evangelho. Creio ser relevante, preste atenção aqui. Creio ser relevante o ensino integrado dentro do contexto da igreja local. Onde o currículo das classes de ensino é diversificado, levando os membros da igreja a aprenderem a palavra de Deus com eficácia. E essa é a nossa proposta para as nossas EBDs futuras. Já tem acontecido, mas nós vamos fazer mais ainda. Pastor, mas vai ser doutrina. Pastor, vai ser pesado, vai ser doutrina, mas a palavra de Deus nos ensina que nós devemos permanecer na doutrina. A igreja primitiva, meus irmãos, a igreja neotestamentária, ela permanecia na doutrina de quem? Dos apóstolos, no ensino apostólico. Paulo falando para Timóteo vai dizer, fale aquilo que está de acordo com a sã doutrina. Doutrina é algo saudável, a sã doutrina. Geralmente, quem não ama a doutrina, meus irmãos, se você ouvir alguém dizendo assim, não precisamos de doutrina,
Nós não precisamos de doutrina. O evangelho é puro, é simples, não precisa de doutrina. Nós precisamos é amor. Pode ter certeza que ele coloca em xeque o evangelho. Pode ter certeza. Aí você pergunta para a pessoa, ok, você não precisa de doutrina? Aí você olha para ela e fala, quem é Jesus para você? O que é o evangelho para você? Aquilo que ela vai responder é doutrina. Boa ou ruim. Não há possibilidade de não termos doutrina. Ou ela é boa, ou ela é ruim. Mas Paulo orienta-nos a permanecer na sã doutrina. E é interessante que os pastores, eles precisam ensinar, a igreja precisa zelar pela sã doutrina. Mike Dever, o pastor batista norte-americano, e Paul Alexander escreveram o seguinte, olha o que eles vão dizer. O que falta em muitas igrejas locais é um sistema de ensino integrado que comece a equipar os membros em áreas como cristianismo básico para iniciantes, a prática da vida cristã, visão panorâmica do Velho Testamento e Novo Testamento, teologia sistemática, história da igreja e crescimento da igreja. O objetivo é dar às pessoas uma bagagem de recursos crescente para que elas entendam as Escrituras com mais exatidão e vivam o cristianismo com mais fidelidade. E esse é um dos nossos desejos, meus irmãos. Equipar a igreja, trazer um tipo de ensino na igreja para que a igreja seja equipada para lidar com as várias circunstâncias que nós encontramos no dia a dia. Fazendo isso, meus irmãos, eu creio que a igreja estará mais equipada biblicamente e assim poderá neutralizar os falsos mestres e o falso ensino que tentarão chegar até nós. É triste quando pessoas começam a ensinar um falso evangelho, quando existem no nosso meio falsos mestres e a igreja fala assim, tanto faz, pastor. Vamos deixar quieto. É filho de tal fulano. Está na igreja há tantos anos. Não importa. Meus irmãos, o que é mais importante aqui não é você e eu. O que é mais importante aqui no nosso meio é o evangelho de Cristo. O que deve ser zelado aqui não é a minha cosmovisão. É o evangelho de Cristo. Nós estamos aqui reunidos pelo evangelho de Cristo. Nós estamos aqui para adorar o Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E nós vamos ver, à medida que nós vamos expondo, qual deve ser a nossa atitude contra aqueles que ensinam o falso evangelho. É verdade, meus irmãos, que nós pastores temos a responsabilidade de guiar a igreja, de proteger a igreja dos falsos mestres. Um pastor fiel, um pastor saudável, um pastor fiel ao Santíssimo Evangelho, não somente prega o Evangelho genuíno, mas também está alerta contra os predadores que ensinam um falso Evangelho para neutralizá-los. Então essa história de que, pastor, só prega a verdade, não precisa, só prega, não tem respaldo bíblico. Prega, mas também neutraliza o falso evangelho, o falso ensino. É o que Paulo ensina-nos a fazer aqui. Neutraliza os predadores. O que um pastor faz de ovelha? Leva as suas ovelhas para pastos verdejantes. Mas quando aparece um lobo, o que o pastor faz? Protege a sua ovelha do lobo. Não permite que o seu rebanho seja dizimado ali. E essa é a nossa responsabilidade. Como pastores, nós não podemos de jeito nenhum permitir que o falso ensino perpetue dentro do contexto da igreja local. E vocês podem ter a consciência disso, meus irmãos, que se o falso ensino entrar no nosso meio, nós vamos nos levantar. Não vamos ter medo. Seja de quem for, não vamos ter medo. Nós vamos para cima. O apóstolo Paulo escreveu o seguinte, no capítulo 4, verso 1 a 2. Olha o que Paulo... Coloca para mim no telão, por favor. Capítulo 4, verso 1 a 2. Olha o que Paulo escreveu.
O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios sobre a influência da hipocrisia de homens mentirosos que têm a consciência insensível. Meus irmãos, veja aqui que este texto deixa claro que os falsos mestres são guiados por espíritos enganadores e que seus ensinos são ensinos de quem? De quem? De demônios. Ou seja, os falsos mestres estão sob a influência demoníaca. O problema é que nós achamos que gente que está com influência demoníaca é quem está manifestado com demônio. Se o cara chegou, né, incorporou o demônio aqui, aí você fala, está encapetado. Mas né, tem gente encapetada que não manifesta, visivelmente. E segundo a Bíblia, o falso mestre, com seu falso ensino, estão sob a influência demoníaca. Ainda que tenha aparência de religioso, ainda que tenha aparência de um verdadeiro pastor, é um falso pastor, é um falso mestre. E por isso nós precisamos do discernimento bíblico, para que nós possamos entender essas verdades. Entender quem é e quem não é um verdadeiro mestre. Para não tolerarmos alguém que está sob a influência dos demônios no nosso meio. Ainda no verso 18, Timóteo é chamado pelo apóstolo Paulo de filho. Olha o que Paulo diz aí no verso 18. Dirijo essa orientação a ti, meu filho Timóteo. E essa expressão, meus irmãos, mostra que existe um afeto especial entre Paulo e Timóteo. Paulo foi um pai espiritual de Timóteo, no sentido de que a conversão de Timóteo teve a influência do apóstolo Paulo. Timóteo foi discipulado por Paulo. Timóteo foi cooperador do apóstolo Paulo em seu ministério. Caminhou do lado do apóstolo Paulo. E é por essa razão que Paulo chama Timóteo aqui de filho. E além disso, meus irmãos, chamar Timóteo de filho aqui, com certeza era uma forma de recomendá-lo a outros. Lembrem-se, meus irmãos, que esta carta, esta epístola, ela seria uma epístola que também deveria ser lida pela igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso conhecia o apóstolo Paulo. Paulo esteve ali durante 3 anos, pregando e ensinando. E Timóteo é pastor na igreja de Éfeso. Paulo, chamando Timóteo como filho, a igreja leria isso e deveria aceitar a recomendação do apóstolo Paulo. Deveria dizer, olha, se o apóstolo Paulo está chamando Timóteo de filho, ele é um bom pastor mesmo. Então nós devemos seguir as orientações de Timóteo. Devemos aceitar a recomendação de Paulo em relação a Timóteo e dar ouvidos ao pastor Timóteo, se submeter ao ministério pastoral, ao ensino pastoral. E é isso, meus irmãos, que se é esperado dos membros da primeira igreja batista em Campo Formoso. Que apoiem seus pastores na advertência aos falsos mestres. Que estejam do lado dos seus pastores. Que orem pelos seus pastores. Verdadeiros pastores não são lobos. Pastoreiam suas ovelhas. Timóteo, segundo verso 18, também deveria travar o bom combate. É o que Paulo diz ainda no verso 18. Lá no final, trava o bom combate. Veja novamente o verso 18. Dirijo essa orientação a ti, meu filho Timóteo, levando em consideração o que as profecias anunciaram a teu respeito, com base nelas, trava o bom combate. O apóstolo Paulo aqui, meus irmãos, não dá detalhes do que vem a ser o bom combate. Contudo, nós podemos ter uma ideia do significado olhando para o capítulo 6, verso 12. Coloca para mim, capítulo 6, verso 12. Quando Paulo diz o seguinte, capítulo 6, verso 12, de 1 Timóteo. Sigam a exposição, tá? Eu vou pedir vários textos aí, fiquem atentos. Verso 12, olha o que diz aí no verso 12.
trava o bom combate, combate da fé. Então, perceba que o combate que o apóstolo Paulo fala aqui no capítulo 6 é o combate da fé. Possivelmente Paulo está falando da mesma coisa no verso 18 do capítulo 1. Timóteo deveria ter um combate que é o combate da fé. Deveria defender com todas as suas forças a verdade do evangelho contra os hereges. E aqui fé, meus irmãos, é a ideia do conteúdo. Qual é a sua fé? A minha fé é a fé cristã. Conteúdo. Doutrinário, aquilo que nós cremos. Paulo está dizendo, combata o bom combate da fé. William Hendrickson vai dizer o seguinte sobre isso daqui. Timóteo é visto como um oficial da mais excelente categoria, que acatar as ordens e está empreendendo a peleja contra o mal, particularmente contra a perversão da doutrina, inspirada por Satanás, ao qual se acha exposta nos versos 3 a 12. A linguagem aqui, meus irmãos, de travar um bom combate é de um oficial militar em guerra, que peleja, meus irmãos, não a favor dos seus próprios anseios, mas que peleja a favor do Santíssimo Evangelho, combatendo o bom combate. Como militar, Timóteo deveria combater o bom combate, mas não um militar qualquer, é alguém que faz parte do exército que é a igreja de Cristo. O Evangelho foi nos dado a nós e nós é que devemos zelar pelo Evangelho. Você já percebeu que quem prega o Evangelho não são os anjos? Você já percebeu isso? Quem que prega o Evangelho? É a igreja. Nós somos a coluna. Nós somos o fundamento. Nós somos aqueles que permanecem na verdade e anunciamos a verdade ao mundo. Por isso é que Timóteo deveria combater e zelar pelo Evangelho, porque como pastor, ele tinha essa responsabilidade. Deveria Timóteo combater o bom combate, levando em consideração o que as profecias já anunciaram a teu respeito, é o que diz o verso 18. E aqui, mais uma vez, não somos informados do conteúdo dessas profecias. Contudo, meus irmãos, em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 14, coloca para mim, por favor. Paulo escreveu o seguinte: não deixes de desenvolver o dom que há em ti, que te foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. A palavra presbúteros, né, em grego, não é, meus irmãos, coisa de presbiteriano. Nossa, pastor, o senhor está falando de presbítero, isso é coisa de presbiteriano? Não, meu irmão, é coisa da Bíblia. Está escrito na tua Bíblia aí, presbíteros? Tá? Está na Bíblia, presbíteros. Então, o que é um presbítero? Presbítero é um pastor. A palavra presbítero, pastor, bispo, são palavras diferentes para o mesmo ofício, ofício pastoral. São palavras intercambiáveis para o mesmo ofício pastoral. Então, um pastor, ele é um presbítero, ele é um bispo, biblicamente falando. Infelizmente, meus irmãos, existem movimentos aí em que fazem desses nomes hierarquia, né? O pessoal fala assim, bispo é o cara, é o chefão. Aí depois vem um pastor embaixo do bispo. Aí depois, embaixo do pastor, vem um presbítero. Mas não tem respaldo bíblico, na minha visão. E na visão batista, obviamente. Nós somos batistas. Nós cremos piamente que bispos, pastores e presbíteros são palavras intercambiáveis para o mesmo ofício. Mas veja aqui, meus irmãos, que Paulo diz, olha, não diz para Timóteo, não deixe de desenvolver o dom que há em ti, que te foi dado por profecia, com a imposição dos pastores, com a imposição das mãos dos presbíteros. Este texto dá a entender que na ordenação pastoral de Timóteo,
quando os pastores, quando os presbíteros impuseram as mãos sobre Timóteo, foram pronunciadas palavras que o texto chama aqui de profecia. E que essas palavras que foram pronunciadas, Timóteo deveria combater o bom combate levando em conta essas palavras. Hendrickson vai dizer o seguinte sobre isso. Essas declarações proféticas prévias provavelmente foram da seguinte natureza. Destacavam Timóteo para um serviço especial do reino de Deus, resumiam seus deveres, prediziam seus sofrimentos e o confortavam com a promessa do auxílio divino em suas tribulações. Isso aqui é interessante, porque quando nós entramos no ministério pastoral, nós já previamente, pela palavra de Deus, imagine que nessa época, né, ainda não tinha terminado a escrita do Novo Testamento, certo? Hoje nós temos toda a palavra de Deus aqui, o cânone está fechado, mas nessa época ainda estava sendo escrito. Hoje não temos novas revelações, mas mesmo assim, nós que estamos no ministério pastoral, antes de entrarmos no ministério pastoral, nós temos a consciência daquilo que são os sofrimentos do ministério, daquilo que são as exigências do ministério. Não porque alguém somente nos contou, mas porque a palavra de Deus ensina-nos. Então nós sabemos que o ministério não é coisa fácil. Nós sabemos das dificuldades que é o ministério. Sabemos das alegrias que existem no ministério. Porque é uma vocação bela. Mas também temos a consciência dos desafios. E sabemos que o Senhor está conosco. E de que o nosso papel não é agradar a homens, mas é ser fiel a quem? Se você está feliz ou não, não é meu papel ficar agradando. Eu quero que as pessoas gostem do pastor. A igreja tem que gostar do pastor. Aí eu tenho que negociar o evangelho. Não vou negociar o evangelho. Eu tenho certeza que o pastor Maurício também não vai negociar o evangelho. Mais do que agradar você, o nosso maior anseio é agradar a Deus. E você que tem o objetivo de agradar a Deus, você vai se alegrar por isso. Amém? Você vai se agradar por isso. Timóteo de antemão sabia os desafios que lhe aguardavam. E com a imposição de mãos lhe foi dito palavras e que, baseado nessas palavras, ele deveria combater. Então ele sabia do que lhe aguardava, dos desafios que vinham pela frente. E é com base nisso que ele deveria combater o bom combate. Infelizmente, em nossos dias, meus irmãos, muitos jovens pastores, como eu, acabam desanimando do ministério quando se deparam com os desafios no ministério. Nos primeiros meses é tudo bonito, o tempo vai passando, começa a vir desafio. E infelizmente, muitos jovens pastores acabam desanimando, acabam abrindo mão do ministério. Mas existem alegrias, mas o ministério também carrega consigo sofrimento. É verdade que a palavra de Deus nos ensina de que a igreja deve se submeter ao ministério pastoral, aos seus pastores, para não trazer peso ao ministério pastoral. Você já viu aqueles pastores que quando pastoreia está com peso? Você já viu isso? Eu já vi. Aquele pastor que está na igreja, mas está com peso. Geralmente é quando ou ele é contrário à palavra de Deus e está sendo repreendido pela exposição porque ele não prega a palavra de Deus, ou também pode ser porque as suas ovelhas não se submetem ao seu ministério, ao ensino da palavra de Deus. Mas Timóteo ele deveria ter a consciência dos desafios. Timóteo deveria ter a consciência da realidade do ministério pastoral e combater o bom combate. Existe muita alegria no ministério pastoral, mas também existem desafios. Em todas essas fases, Timóteo precisava combater o bom combate. Assim como todos nós, como cristãos, precisamos combater o bom combate. E como é que nós fazemos isso, meus irmãos? Veja o verso 19, o início. Conservando a fé e uma boa consciência.
Conservando a fé aqui diz respeito a persistir na fé apostólica, o ensino sadio. E isso aqui diz muito sobre igreja, meu irmão. Olhe para mim aqui. Nós temos um conjunto de fé que nós cremos. Não é tudo em nome de Deus que nós acreditamos. Conservando a fé, isso implica termos uma declaração de fé fechada. Isso implica, meus irmãos, que nós somos confessionais. De que nós temos uma confissão de fé. De que a nossa fé, meus irmãos, ela não é vaga. A igreja apostólica, ela é firmada. A igreja cristã, ela é firmada na fé apostólica. Não surgiu hoje o cristianismo. Então nós não podemos inventar a roda. Vocês entenderam isso? O cristianismo não surgiu hoje. Nós não podemos inventar a roda. Nós afirmamos a fé dos gigantes do passado. Nós afirmamos a fé dos gigantes do passado, que viveram e afirmaram a fé bíblica. Então nós devemos conservar a nossa fé. Devemos zelar pela palavra. A sã doutrina é atacada em nossos dias. Igrejas teologicamente saudáveis são vistas, meus irmãos, infelizmente em nossos dias, como igrejas frias. Ah, pastor, prega expositivamente. É só a Bíblia que é frio. Eu queria aquele movimento. Bota um fundo, apaga as luzes, fecha aqui o negócio. Vamos criar um ambiente de emocionalismo na igreja. Porque pregar a Bíblia, somente a Bíblia, sem um fundo musical por trás para tentar fazer você ficar animado, ninguém quer ouvir. Ninguém consegue sentar 45 minutos, 50 minutos para ouvir uma pregação. Fica incomodado. Mesmo assim, meus irmãos, em meio aos desafios que a pós-modernidade traz para nós, precisamos persistir na sã doutrina. Mesmo que estamos vivendo em épocas em que as pessoas não querem ouvir a pregação do Evangelho, não querem permanecer na pregação do Evangelho, devemos persistir. Mesmo que está na moda a pregação autoajuda, que não é pregação nenhuma. É coaching, é palestra de coaches. Mesmo que esteja na moda a teologia da prosperidade, mesmo que esteja na moda a confissão positiva, declare que vai acontecer, as tuas palavras têm poder. Mesmo que esteja na moda esse evangelho barato que existe na nossa realidade evangélica, que não exige um custo. Nós precisamos permanecer firmes na palavra de Deus, a todo custo. Porque nós estamos aqui para atrair multidões. Nós estamos aqui à busca de atrair multidões, estamos aqui à busca de pregar a palavra. Mas o nosso desejo, a nossa oração, é que as pessoas ouçam o evangelho. O nosso desejo é que você ouça o Evangelho, que Deus te desperte para a palavra de Deus, que Deus te desperte para o Evangelho, para que assim você possa se curvar diante da palavra de Deus. E cremos que Deus tem acrescentado no nosso meio aqueles que são crentes de verdade. Meu irmão e minha irmã, deixa-me te dizer algo nessa noite. Se você veio aqui, deixa-me te dizer, a pregação do Evangelho, ela causa dois efeitos. Um efeito positivo e um efeito negativo. E não cabe ao pastor querer que a pregação simplesmente tenha uma causa positiva. O trabalho dele é ser fiel à palavra de Deus. Se você veio aqui à busca de qualquer outra coisa que não é o Evangelho, a busca de qualquer outra coisa que não é adorar o Deus Trino baseado no Evangelho, você vai se sentir frustrado com a pregação do Evangelho. E isso é bom. Porque à medida que o Evangelho te frustra, mostra para você que a igreja não é casa da Maria, da mãe Joana.
Mostra para você, meus irmãos, que aquelas suas expectativas que você tinha, aquelas suas expectativas que você tinha em relação à igreja, ela é colocada em xeque. E isso é saudável. Isso não é ruim. A igreja, o evangelho, ela faz isso. Ela fere as pessoas, ela frustra as expectativas. Se você veio aqui para qualquer outra coisa a não ser o evangelho, você vai se sentir frustrado. Mas o evangelho pregado, ela também tem uma consequência positiva, porque aqueles que vêm à igreja com o coração contrito para ouvir a palavra de Deus, para adorar o Deus Trino, são edificados por meio da palavra. E elas amam ouvir a palavra, elas têm sede da palavra de Deus. Elas querem ouvir a palavra de Deus. Não podemos, meus irmãos, de jeito nenhum trazer novidades de ensino. O que devemos pregar e ensinar na igreja é a palavra de Deus. Não tem que ter novidade. Não temos que acrescentar uma novidade, coisa nova. Não, meus irmãos, nós temos que voltar ao evangelho. Mas precisamos também, meus irmãos, conservar uma boa consciência. Não somente conservar a fé, mas uma boa consciência. Hendrickson vai dizer o seguinte: consciência é a intuição moral do homem, seu ego moral no ato de julgar seu próprio estado, suas emoções e seus pensamentos, bem como suas palavras e ações, quer do passado, do presente e do futuro. É tanto positiva como negativa. A boa consciência aqui, meus irmãos, seria a voz interior de Deus falando no nosso espírito, ao nosso espírito. A voz da consciência. Mas para nós cristãos, preste atenção aqui, mas para nós cristãos, Deus é o Senhor da nossa consciência. Você entendeu isso? Todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso é que todo ser humano tem consciência. Mas aqueles que são ímpios, por causa da queda, foram afetados. Por causa da queda, por causa do pecado, eles são donos da sua própria consciência. Por isso o homem não crente precisa tomar cuidado com a voz do seu coração. Mas para nós cristãos, Deus é Senhor da nossa consciência. Isso não significa que a nossa consciência, a partir do momento que nós somos cristãos, ela não tem resquícios do pecado nela. Existe, por isso nós precisamos tomar cuidado. Mas a palavra diz para nós de que quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós não pecamos contra Deus. Porque quanto mais você conhece a palavra de Deus, quanto mais cheio da palavra de Deus você tem, mais cheio do Espírito Santo você tem. E a sua consciência, ela vai ser movida pela palavra de Deus. Você já esteve em uma situação em que você estava fazendo alguma coisa pecaminosa e de repente lá no íntimo do seu coração você falou, veio-te uma voz lá no íntimo, falando: olha, não faça isso. Isso é contrário à palavra de Deus. É o sussurro do Espírito Santo. A consciência do cristão, ela é guiada pela palavra de Deus. E é por essa razão que Lutero, diante daquela dieta de Worms, ele vai dizer: a minha consciência, ela está cativa à verdade da palavra de Deus. Eu não vou me retratar. Aqui eu permaneço na palavra. É por isso que Lutero, diante daquela situação em que ele estava ali, correndo risco de morte, ele vai dizer: eu permaneço somente na palavra. A minha consciência está cativa à verdade das Escrituras. A boa consciência, meus irmãos, ela é baseada na palavra de Deus. Enquanto fé tem a ver com doutrina, a boa consciência tem a ver com a conduta, tem a ver com a prática da boa doutrina. Porque é pela nossa consciência que nós praticamos, que nós vivemos. A doutrina, aquilo que nós cremos, deve reverberar na nossa vida.
Não adianta nós crermos na doutrina bíblica, sermos uma igreja com uma sã doutrina, mas uma igreja de impureza, uma igreja onde as pessoas não vivem para a glória de Deus, uma igreja onde as pessoas vivem no pecado, onde o adultério reina, onde a fofoca reina, onde a fornicação reina, onde a desonestidade reina. Não, meus irmãos. A sua vida ela tem que ser baseada naquilo que você crê. A sua vida deve ser um reflexo da verdade da palavra de Deus. Se você é um cristão genuíno, você precisa crer na verdade do Evangelho, mas também precisa viver de acordo com aquilo que você acredita. Não adianta dizer que é um cristão, não adianta dizer que crê na verdade da palavra de Deus se você vive segundo a sua própria vontade. Isso é um sinal de que a sua consciência não está cativa à verdade das Escrituras. Isso é verdade de que você simplesmente conhece, simplesmente dos lábios. Isso mostra de que você simplesmente conhece de forma intelectual. Mas tudo aquilo que você conhece não desceu no seu coração e aqueceu o seu coração ao ponto de transformar o seu caráter. Ao ponto de moldar o seu caráter. A sã doutrina, ela deve aquecer os nossos corações, meus irmãos. A palavra de Deus, ela deve aquecer os nossos corações e deve nos levar a adorar a Deus, deve nos levar a viver de acordo com a palavra, deve nos levar a ter um culto santo, a viver de forma santa, a zelar pela nossa família, da forma que a palavra de Deus ensina, a zelar pela verdade do Evangelho, não somente pelos nossos lábios, mas também por meio da nossa própria vida. E para a glória do nosso Deus. Se aquilo que você acredita não desceu ao seu coração e não aqueceu o seu coração, de nada vale. Porque existe uma diferença de conhecimento e sabedoria, meus irmãos. Todo sábio conhece a palavra de Deus, mas nem todo aquele que conhece vive de forma sábia. Viver em sabedoria é quando aquilo que nós conhecemos desceu no nosso coração, aqueceu o nosso coração e nos leve a colocar em prática a verdade da palavra de Deus. Não é saudável, meus irmãos, ferir a consciência, que é cativa à palavra de Deus. Mas Paulo vai dizer aqui para terminar, meus irmãos, para Timóteo, ainda no verso 19, olha o que ele diz: conservando a fé e uma boa consciência, pois alguns vindo a rejeitá-la, rejeitaram o quê? A boa consciência. Alguns vindo a rejeitá-la, naufragaram na fé. Naufragaram na fé, ou seja, apostataram da fé. E nós sabemos pela Bíblia de que um apóstata é aquele que simplesmente declarava com os seus lábios a fé, mas não genuinamente teve um verdadeiro encontro com o Senhor. Não genuinamente teve o seu coração aquecido pela verdade, da verdade da Escritura. Simplesmente tinha um conhecimento da fé. No verso 20, Paulo cita 2 homens que naufragaram na fé. Ele fala, olha, quem vai contra a consciência, que é cativa a palavra, vai naufragar na fé. E aqui ele cita 2 homens. Segundo Paulo, quem são esses homens? Himeneu e... O primeiro nome aí, meus irmãos, se você vai ter um filho, eu quero recomendá-lo, tá? Himeneu. Himeneu e Alexandre. Esses 2 indivíduos, o que eles fizeram? Naufragaram na fé. Naufragaram na fé. Provavelmente eles eram membros da igreja de Éfeso. E eram falsos mestres. Esses que foram contra a consciência naufragaram na fé. E Paulo diz, os quase entreguei a Satanás para que aprendam a não... O que é esse negócio de entregar a Satanás, meus irmãos? Abra sua Bíblia só para encerrarmos, meus irmãos. 1 Coríntios capítulo 5, verso 5. 1 Coríntios capítulo 5, verso 5. Esse texto de 1 Coríntios capítulo 5 é o texto-chave para a disciplina na igreja. O que estava acontecendo na igreja de Corinto?
havia um homem lá que estava mantendo relações sexuais com a sua madrasta. Era membro da igreja. Volta para o capítulo 1, volta para o verso 1, por favor, querida. Querida, volta para o verso 1, por favor. Para os irmãos entenderem o contexto. Verso 1. Do mesmo capítulo. Verso 1. 1 Coríntios 5:1. De fato, ouve-se que há imoralidade entre vós, e imoralidade do tipo que nem mesmo entre os gentios se vê. O que Paulo está dizendo aqui? Existe uma imoralidade na igreja de Coríntios, que até entre os ímpios é um escândalo. Até entre os ímpios é algo pesado. A ponto de alguém manter relações sexuais com a mulher de seu pai. Olha a situação. Até se isso acontecer no nosso meio aqui é um escândalo. Vai para o verso 2. O que Paulo diz, olha, e está falando para a igreja aqui. E está cheio de arrogância. Não devis, pelo contrário, lamentar e expulsar do vosso meio quem cometeu isso. O que Paulo está dizendo aqui? Vocês são arrogantes. Vocês estão vendo alguém aí no meio de vocês que está mantendo relações com a sua madrasta e vocês não vão fazer nada. Vocês estão olhando como se tivesse tudo bonzinho. Paulo chama isso de arrogância. Vocês vão ficar quietos? Vocês não vão fazer nada? Vocês estão cheios de arrogância. Olha para mim aqui. Como igreja, se você não se manifeste contra um pecado, você é um arrogante. A igreja estava quieto, deixa quieto. Nasceu na igreja, viveu na igreja, é filho daquele irmão que dá um bom dízimo na igreja, ninguém mexe, deixa quieto. Paulo está dizendo, arrogância! Arrogância! Vocês deveriam lamentar por isso. Vocês deveriam chorar por isso. Mas não somente lamentar, vocês deveriam expulsar do vosso meio quem cometeu isso. Vocês não podem tolerar quem cometeu isso. Porque se vocês toleram, vocês são arrogantes. Vai para o verso 3. Embora Paulo não estava lá na igreja de Corinto. E Paulo está dizendo, embora eu esteja ausente fisicamente, eu não estou com vocês aí. Estou presente espiritualmente. E já julguei quem fez isso. E tem gente que diz assim, não julgueis, né? Não, pastor, nós não podemos julgar. A pessoa fez, só Deus vai julgar. Paulo está dizendo, quando a Bíblia diz para não julgar, meus irmãos, é o julgamento hipócrita. É você que está vivendo no pecado e você vai chamar a atenção do outro quando você também está fazendo a mesma coisa. Isso aí é um julgamento que você não pode fazer. Mas nós devemos julgar biblicamente. Paulo está dizendo, eu estou longe, já olhei para essa realidade, o camarada está tendo relações sexuais com a sua madrasta. Eu que não estou presente fisicamente, já julguei. Como se eu estivesse presente. Vai para o verso 4. Quando vos reunirdes em nome do nosso Senhor Jesus, e eu estando convosco em espírito, junto com o poder de nosso Senhor Jesus, vai para o verso 5, que é o verso chave. Entregai esse homem a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. O que Paulo está dizendo? Quando vocês se reúnem, entregai a Satanás. Dentro desse contexto aqui, entregar a Satanás é excluir a pessoa da membresia. É aquilo que Paulo falou lá, expulsar a pessoa da membresia. Porque quando você é membro da igreja, é como se a igreja estivesse garantindo, é como se a igreja estivesse validando, dizendo assim, tal fulano, pastor Maurício, ele é realmente parte do reino de Deus. E quando você se comporta como alguém que não faz parte do reino de Deus, a igreja deve excluí-lo, deve expulsá-lo. Entregá-lo a Satanás, dizendo, você não pertence a nós, você pertence ao reino do inimigo. E segundo o apóstolo Paulo, essa atitude é uma atitude de amor, que pode levar a pessoa a ser salvo. Porque a pessoa não vai se sentir parte. Tem gente que vive no adultério, foi excluído da igreja, e vive normal no nosso meio, como se estivesse tranquilo. Vem para a igreja, as pessoas chamam de irmão, como se nada tivesse acontecido. Saiba, meu irmão, se você vive no pecado e for excluído,
você vai sentir, pelo menos do pastor, uma empatia em relação a você, até que você se arrependa e volte. É o que a palavra de Deus ensina. Não vai dar tempo aqui para a gente abrir os textos, mas a Bíblia diz que a gente nem deve se associar. Então, nesse texto, agora volta para 1 Timóteo, Paulo usa a mesma expressão em relação a Himeneu e Alexandre, os quais eu entreguei a Satanás. Veja, meus irmãos, que em 1 Coríntios capítulo 5, Paulo entrega a Satanás por questões morais, certo? É uma questão moral ali, não é? O camarada estava tendo relação sexual com uma madrasta. Eu tenho a sensação de que, por questões morais, a igreja tem facilidade de exclusão, tem facilidade de agir com disciplina. Mas nesse texto de 1 Timóteo, esses dois homens, Himeneu e Alexandre, foram entregues a Satanás não por questões simplesmente morais, por questões doutrinárias. Foram pessoas que foram contra a boa consciência, foram pessoas que não conservaram a fé. Você entende isso? Então, como é que nós devemos lidar com o falso mestre? Como é que nós devemos lidar com aqueles que ensinam falso ensino na igreja? Repreendê-los, adverti-los. Se eles continuam no seu pecado, a ensinar, mesmo depois de várias tentativas, nós devemos tirá-lo da membresia da igreja. Disciplina por questões doutrinárias. Você entendeu isso? Zele pela palavra de Deus. E não fique de boca fechada se você é membro da igreja, quando você ver um falso ensino no nosso meio. Vá e confronte. E se um dia surgir no nosso meio, em assembleia, uma situação de disciplina por causa de falso ensino, se posicione, não fica de boca fechada. Senão você vai estar sendo cúmplice. Vamos ficar em pé. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Nos faça firmes na Tua palavra. Nos faça obedecer a Tua palavra. Que tudo aquilo que nós ouvimos aqui seja de acordo com a Tua palavra, gerando em nós uma boa consciência cativa na Tua palavra. Nós queremos ser escravos de Cristo. Queremos estar firmados em Cristo Jesus. Infelizmente, vivemos num mundo onde falsos mestres, com seus falsos ensinos, têm ganhado notariedade. O falso ensino tem sido pregado no nosso contexto brasileiro. Falsos mestres têm cativado pessoas. Deus, tenha misericórdia do Brasil. Tenha misericórdia das igrejas aqui no nosso contexto brasileiro. Nós queremos estar firmados na Tua palavra, no Teu Evangelho. Que esse Evangelho gere vida em nós. Porque é por meio do Evangelho, igual Paulo ensinou-nos, de que a vida dele foi transformada pela verdade do Evangelho. Antes ele era blasfemo, antes ele era um perseguidor da igreja. Mas por meio de Cristo Jesus, ele teve a sua vida transformada. E nós queremos anunciar o verdadeiro Evangelho, de que somente Cristo Jesus salva. Nos ajude, Pai, a descansar na Tua palavra. Nos ajude, mesmo em meio aos desafios, a permanecer na Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.